Graça e paz, igreja. Que a bênção do Senhor venha ser derramada na sua vida nesta manhã. Amém? Bom, como já oraram, né? Então, como a pastora já disse, hoje é o encerramento da nossa revista da EBD, da Escola Bíblica Dominical, que teve como temas maravilhosos, né, valiosíssimos para a nossa vida e para a nossa saúde mental também. Né? Essa revista ela fala muito sobre a saúde mental. Então, o tema da revista foi a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Né? E a primeira lição dessa revista, ela teve como título a necessidade da restauração da alma, os efeitos da salvação na plenitude humana, que foi a segunda aula, a terceira aula, vencendo os mecanismos de defesa da velha natureza, a quarta aula, a suficiência de Cristo para restaurar a totalidade do ser humano, a quinta lição, né, a quinta aula, mente, vontades e emoções restauradas pelo Senhor. A sexta, a importância do cuidado com a espiritualidade e as emoções. A sétima, o drama da depressão. A oitava, o drama do suicídio. A nona, enfermidades psicossomáticas. A décima, o perigo da crise emocional no exercício do poder. A 11ª, alcançando a cura dos ressentimentos. A 13ª, vivendo a vida. A 12ª, rotina em excesso é a porta da solidão, perdão. A outra, vivendo a vida com Deus e o seu propósito. Essas foram as lições ministradas durante esse trimestre na Escola Bíblica Dominical. Né? Como eu disse, foram temas maravilhosos. Agora eu vou ler o texto de referência. Se você quiser, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 18. Salmo 18, o versículo 2 e o versículo 6, que diz assim: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. O 6. Na minha angústia, invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, ele do seu santo templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Agora vamos lá para o Salmo 40. Versículo 1 e 2. Ok? Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Amém? Então é isso. Bom, irmãos, diante de tantas lições, dentre tantas lições, né, que nós estávamos estudando esse trimestre, eu decidi com a pastora, a ministrar sobre um tema que ele é tão relevante e tão necessário nos dias de hoje, que é o drama da depressão. Hoje, diante dessa pandemia, de tudo que nós estamos vivendo, né, tantos lutos, tanta dor, eu acho que é fundamental nós falarmos sobre este assunto, porque, mesmo que já tenha sido ministrada esta lição,
quanto mais nós repetirmos e aprendermos sobre depressão, melhor nós vamos aprender a lidar com as nossas emoções e com as emoções de quem está ao nosso lado, certo? Por quê? Porque a coisa que Deus mais fala na palavra dele, como primeiro mandamento, que é amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, eu preciso me amar para que eu consiga olhar para a dor do outro e amar o outro, né? Ter paciência com o outro, assim como Jesus tem paciência conosco, não é mesmo? Então, eu quero ressaltar aqui que a depressão não é falta de fé. Ela não é falta de fé. A questão a depressão é uma doença. E como qualquer doença, ela necessita de tratamento, né? Então, diante disso tudo, além de ser uma doença, ela tem destruído muitas famílias, porque não sabe lidar com a situação, às vezes tem ainda muito preconceito, muito estigma, né, sobre a saúde mental na nossa sociedade, e isso dificulta a pessoa ter acesso a buscar ajuda por causa do preconceito, né? Então, vamos lá. O que é a depressão? O termo depressão deriva do latim, depressio, e da palavra clássica do latim, deprimere, que significa pressionar para baixo. Esse termo foi usado de maneira metafórica para indicar um sentimento de peso, ser pressionado para baixo, que faz referência à palavra triste. Então, realmente, a depressão ela é um peso. Você parece que está carregando o mundo, vamos dizer assim, nas suas costas. Você quer levantar e você não consegue. É um peso muito grande. Então, como muitos ainda não podem pensar, a depressão ela pode ocorrer em várias fases da vida do indivíduo, em várias idades. Ela pode ocorrer no adulto, ela pode ocorrer no adolescente, ela pode ocorrer no jovem e ela pode ocorrer também na criança. A infância também, criança pode ter depressão. Então, nós temos que ficar atentos a esses sinais. Então, eu vou falar aqui de 4 principais elementos que nós precisamos estar atento para perceber, né, se você ou se alguém próximo a você possa estar com algum sintoma, com algum sinal de depressão. A primeira coisa, diminuição da energia física. A pessoa fica como? Sem forças, que é o peso. A pessoa quer caminhar e ela não consegue, ela não tem energia. Diminuição da energia mental, que vem a falta de concentração, ela não consegue se concentrar em nada. Se ela pegar aqui a Bíblia para ler, ela não consegue entender nada, é como se ela não tivesse, se ela não absorvesse, né, o conteúdo. Diminuição da sensibilidade ao prazer. O que é isso? A pessoa geralmente tinha prazer em ter um hobby, vamos supor, jogar bola para os homens, cozinhar para as mulheres, que muitas mulheres gostam de cozinhar, né? Quando a pessoa está nesse sentido, ela não gosta, ela não quer mais fazer aquilo, ela não sente mais vontade, né? Na realidade, não tem mais prazer naquela atividade. Aumento da sensibilidade à dor física e emocional. Então, pode ter dores no corpo? Sim. E pode ter dor emocional. O que é a dor emocional? É a sensibilidade. Às vezes, você fala uma palavra para uma pessoa que não está com depressão, ela reage de uma forma. Você fala para uma pessoa que está com depressão, ela dispara a chorar. Porque aquilo é como uma agressão a ela, certo?
No nosso corpo, as queixas mais comuns que chegam no consultório são o sono. Ou dorme demais, ou não dorme nada. Alteração no apetite. Ou come demais, ou come de menos. Com isso, eu ganho peso, ou eu perco peso, né? Diminuição do desejo sexual. Então, a pessoa com seu parceiro, se um dos parceiros estiver com depressão, isso pode acontecer um rompimento. É como se o casal tivesse deitado e a depressão tivesse no meio da cama entre os dois. Não consegue. Fadiga. O que é a fadiga? Fadiga é um cansaço nos músculos, que a gente sente quando se está com depressão ou tem uma doença crônica, né, como a fibromialgia. A fadiga, ela incomoda muito, porque é como se a gente estivesse com um peso nos músculos. E dores pelo corpo todo. Pode ocorrer diarreias ou constipações. Isso são sinais no corpo. Sinais que pode ocorrer, sintomas, né, que pode ocorrer no humor. Tristeza, apatia, ansiedade, irritabilidade, falta de prazer e interesse, como eu já disse anteriormente, desesperança e ideias sobre suicídio, né, que vai de encontro com a outra lição sobre o suicídio, né? Então, a ansiedade, ela é um sentimento vago, desagradável, de medo, apreensão, caracterizado por tensão e desconforto derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho. O medo, ele é um sentimento normal, é inato do ser humano, né? Os animais também sentem medo. Então, porém, o medo exacerbado, que através da ansiedade ele traz outros transtornos, que são uma lista enorme. Dentre os mais conhecidos, o transtorno de pânico, que quando a pessoa está com um transtorno de pânico, o que ela sente? Quais que são as reações? A pessoa começa a tremer, os batimentos cardíacos dela começam a acelerar, ela começa a hiperventilar. O que é isso? Ao invés dela respirar naturalmente, ela fica ofegante. Entendeu? Ela fica ofegante, então ela hiperventila, e quanto mais ela hiperventila, mais o simpático dela diz, estou em perigo, e começa a dar sintomas no corpo todo. Aí vem o aperto no peito por causa do coração acelerado. Aí eu estou infartando, aí eu vou morrer. E agora? Eu estou sufocando, eu vou morrer. Então, esses sintomas, eles são agravados. Por quê? Porque a pessoa que está em depressão, muitas vezes, ele sofre também com alguns transtornos de ansiedade, que são vários também. Bom, existem vários tipos de depressão. A depressão não é uma coisa geral, cada caso é um caso. Então, mas eu não vou listá-los aqui. Mas eu posso dizer que, dentre algumas depressões, tem a depressão pós-parto, tem outros tipos de depressão também. Então, isso tudo é avaliado pelo médico, certo? A depressão, ela pode ser causada também por um fator genético. Tem fatores genéticos que nós temos a predisposição. Vamos supor que o seu pai, a sua mãe tem depressão. A chance do seu filho ter depressão é maior do que se não tivesse um fator genético, né? Porque não é só o fator genético a causa da depressão. Outros fatores, como
perdas relacionadas à morte, como eu disse no início, o que nós estamos vivendo hoje, muitas mortes, muitas perdas, sem o direito de despedirmos dos nossos entes queridos, né? Porque essa pandemia é uma doença altamente contagiosa, então nós não podemos, né? Os caixões são lacrados, nós não podemos ir nem aos velórios, né? Então, é um fator para causar depressão, dependendo da pessoa. Desemprego também é um fator que causa depressão, porque a pessoa se sente como? Como que um pai de família se sente ao perder o emprego? Tendo os filhos para dar alimento, tendo a esposa, então eu falo que é um gatilho, né? Rompimento de um relacionamento amoroso, seja ele de qualquer natureza, namoro, noivado, divórcio, qualquer um, também é um fator para causar depressão. Ou com outras pessoas que a gente tem grande estima, como eu briguei com meu pai, né? Meu pai é uma pessoa que eu amo demais, então eu briguei com meu pai, exemplo, né? E aí eu rompi o meu relacionamento com ele, mas eu não estou feliz com aquilo. Aquilo me causou uma tristeza muito grande, um sentimento de culpa que vem junto com a depressão, né? Estresse. Estresse também, de qualquer natureza, pode ocasionar depressão. Inclusive, traumas de infância que nós carregamos, porque muitas vezes, na nossa infância, os nossos pais não tinham conhecimento dessa doença. Então, não sabia como tratar, e a gente traz para a vida adulta. Então, quando chega no consultório, o que é que se precisa fazer? Buscar a história de vida do paciente, para poder ver de onde que está vindo o problema que ele está trazendo à tona na sessão, no caso, né? Sentimento de culpa, como eu já disse, desvalia, né? A pessoa se sente um nada, complexo de inferioridade, violências de todos os tipos. Violência psicológica, violência doméstica, quando a pessoa, né? Violência patrimonial, todo tipo de violência, né? E entre outros, né? Então, a Bíblia, ela é o manual dos cristãos, né? E eu acho assim tão interessante porque nós usamos o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, que é o DSM, né, 5. E os cristãos, né, que eu também sou cristã, nós cristãos também, usamos a Bíblia como este manual. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos dá tantos caminhos, ela nos fala de tantos assuntos preciosos. Quando você pega a Bíblia aqui, e você começa a ler, e você começa a estudar, e você começa a perceber que, nossa, aquilo já aconteceu lá no passado, então não é uma coisa nova. Não é uma coisa que a ciência, né, trouxe. Já está lá, mas Deus capacita os cientistas, né, para que a gente possa estar ajudando mais e mais as pessoas. Então, esses exemplos sobre emoções, a Bíblia está repleta, certo? Então, eu vou falar para vocês aqui, eu vou dar um exemplo aqui de alguns personagens, só 3, tá? Personagens da Bíblia que estavam vulneráveis, que se mostravam vulneráveis, né, com a relação às emoções, né, então, e que sofreram com essa doença chamada depressão. Até então, eles podem não ter conhecimento, não sei, né, está lá atrás, não tem como saber. Então, o primeiro dele foi Elias. Elias, um grande homem de Deus, um homem de muita fé, para você ver que depressão não é falta de fé. Um homem de muita fé, de muita coragem. A história deste homem nos mostra que, após ele ter conquistado uma vitória muito grande no Monte Carmelo,
Elias, este homem de fé e de coragem, o que aconteceu com ele? Ele perdeu as suas forças, se sentiu sozinho. Ele se sentiu sozinho, se sentiu derrotado, ficou assustado e com vontade de morrer. Olha, ele teve vontade de morrer. Isso mostra o quê? Que ele estava deprimido. Ele sentiu vontade de morrer, né? Então, durante esse período em que ele estava nessa situação, ele, por um momento, teve um encontro com Deus. E Deus restaurou Elias e lhe deu ânimo. Essa história está lá em 1 Reis 19:11. Se você depois pode pegar sua Bíblia e estudar todo o contexto, tá? Não fica só num versículo, não, para você entender todo o contexto. O segundo personagem, esses personagens são conhecidos, né? Foi Jeremias. Jeremias sofreu muito durante seu ministério. Ele viu desgraças terríveis. Jeremias foi perseguido por falar a verdade de Deus. Jeremias encontrava-se triste, que desejou não ter nascido. Olha para você ver como cada pessoa reage de uma forma. Elias sentiu vontade de morrer. Jeremias desejou não ter nascido. Terceira personagem, eu não podia deixar de fora uma mulher, né? Então, vamos falar de Noemi. Noemi, ela ficou deprimida porque perdeu o seu esposo e os seus 2 filhos. Assim, com essas perdas, Noemi perdeu a alegria de viver. Tentou se isolar da pouca família que lhe restava. Quem era a pouca família que restava? As suas noras, né? Porque ela tinha 2 filhos e 2 noras, né? Orfa e Ruth. Então, o que ela fez? Ela se sentia abandonada por Deus, porque ela não tinha mais o que fazer. O que ela ia fazer? Ela não tinha mais filhos para dar em casamento às suas noras. Então, Noemi ficou muito abalada com esse sentimento. Porém, Deus não havia abandonado Noemi. Deus, ele usou, né, a sua nora Ruth, e através dela, ele restaurou a alegria de Noemi. Hein? Bem, como se livrar da depressão? Essa é a pergunta. Como? Bom, durante o período em que o indivíduo se encontra em depressão, a primeira coisa que nós devemos fazer, se nós nos sentirmos deprimidos, é não se isolar. Não fique sozinho, de forma nenhuma. Por quê? Porque se a gente se isolar, mais deprimido nós vamos ficar. Ao invés de se isolar, nós precisamos buscar ajuda, porque a ajuda é fundamental para o auxílio da depressão. Você pode procurar o seu pastor, que ele vai te dar orientações espirituais, ele vai te dar um ombro amigo, ele vai conversar com você sem julgamentos, porque uma coisa, igreja, é que na depressão, a coisa que as pessoas, quem tem depressão menos quer é ser julgado. Por quê? Porque muitas vezes a gente não entende o problema do outro, e como a gente está bem, a gente acha que o outro está fazendo corpo mole. Levanta dessa cama,
não, eu quero ficar no escuro. Não, abre essa janela. Mas a pessoa quer ficar ali, mas por quê? Porque ele não dá conta. Então, se você não dá conta de ajudar alguém com depressão, cale-se, procura ajuda. Vá você procurar ajuda para você e para quem você está cuidando com depressão. Por quê? Porque esse acolhimento, esse amor que você tem que ter com a pessoa que está nesse estado deprimido, é muito valioso, é muito precioso. Tem pessoas que têm amigos fiéis, amigos que principalmente adolescentes, jovens, né? Eles têm muitos amigos, né? Não que o adulto e o idoso não tenha, e a criança, né? Mas a criança não sabe, a mãe tem que levar a criança mesmo para o profissional. Então, esse amigo pode ajudar, porque muitas vezes os nossos amigos, eles nos acolhem, né? Com amor, sem julgamentos. Né? É como diz, a pessoa se torna inimigo muitas vezes quando fala a verdade, né? Então, aquele que quer ser amigo mesmo, vai acolher, vai ouvir com carinho a dor do outro. Um familiar também seu que está próximo, você chegar e falar assim, olha, eu não estou me sentindo bem, eu estou passando por isso, por isso, por isso. O importante é não se calar. E também buscar a ajuda de um profissional de saúde. Um médico psiquiatra. Tem o estigma, né, que o médico psiquiatra é médico de doido. Não. O médico psiquiatra, ele está preparado para cuidar de você, para que você não fique doido. Louco, né? Então, ele está ali para isso. Por que as clínicas psiquiátricas estão cheias? Eu fiz estágio em clínica psiquiátrica. Por que que elas estão cheias? Porque lá atrás não teve um cuidado e o problema aumentou, exacerbou, que a pessoa não consegue ficar dentro de casa. Tem que ficar sendo cuidado e sedado o tempo inteiro, monitorado com medicamentos de horário, tudo certinho para a pessoa ter uma qualidade de vida melhor, né? Outro profissional também que você pode buscar é o psicólogo, né? O psicólogo também está capacitado para te dar esse acolhimento, para te ajudar a desenvolver as suas habilidades emocionais com assertividade. Porque o que acontece? Muitas vezes, a pessoa chega até nós e ela só não sabe lidar com suas emoções. Ela só não sabe colocar cada coisa no seu devido lugar, né? E nós vamos orientar essa pessoa a colocar as coisas no devido lugar, as suas emoções em cada lugar certinho. Você ia fazer uma pergunta? Tá bom, ela está dizendo que é bom os dois, o psiquiatra e o psicólogo. Realmente, os dois. Por quê? O psicólogo, ele te avalia, né? E o psiquiatra dá o diagnóstico, né? E ele pode te medicar e com a terapia, os dois associados, o efeito, o resultado vai ser muito mais positivo, certo? E até mesmo quem tem preconceito com o psiquiatra, até um clínico geral, ele está preparado para te ajudar. Se você chegar num postinho, porque eu sei que hoje em dia, diante de tudo que a gente está vivendo, diante da situação financeira do país, eu sei que às vezes fica dispendioso para a pessoa pagar um tratamento, mas nem por isso você vai ficar sem ajuda. Tem muitos lugares que você pode procurar ajuda.
ajuda gratuita, ajuda com preço social, ajuda de qualquer forma. Então, se você chegar no postinho com depressão, o clínico geral vai te receitar um antidepressivo e vai te encaminhar para um psiquiatra. E aí fica mais fácil o tratamento pelo SUS, certo? Então, estes profissionais todos estão capacitados para te orientar e te ajudar da melhor forma possível. Não fique sem ajuda, não fique. E a nossa espiritualidade também ela é muito importante, associada a todo esse tratamento. Por quê? Porque a nossa vida com Deus, ela também faz grande diferença. Porque o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, certo? Vocês viram, foi na primeira aula, né? Corpo, alma, espírito. O corpo, ele é um corpo, a alma está as nossas emoções, né? E o espírito. Eu costumo dizer assim, se eu estiver errado, o senhor me corrija, pastor. O corpo comunica com a alma, certo? Então, tudo o que eu penso, eu sinto e eu me comporto. Então, começa tudo na mente. Os pensamentos negativos, a ansiedade, o pensamento acelerado, tudo isso, eles prejudicam a nossa saúde física. Por isso que dá os distúrbios físicos, dores no corpo, diarreia, tal, né? Como eu já disse. E o nosso espírito comunica com quem? Com o Espírito Santo. Espírito comunica com o Espírito Santo. Por isso que isso fica para uma outra aula, né, pastor? Porque isso é para o pastor explicar, tá? Essa questão, porque o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Então, nós temos que usar da tática, porque também no consultório, a gente trata também a questão do perdão, da pessoa se perdoar, porque muitas vezes a pessoa se sente culpada por muitas coisas. Então, a gente ensina a pessoa a se perdoar, a perdoar o outro, a usar a gratidão, né, agradecer a Deus pela vida, por a situação que, às vezes, torna-se um aprendizado, né? Por tudo que nós passamos, é um aprendizado para a nossa vida. Então, a gente ensina nessas questões. Então, é importante você entender isso. A espiritualidade faz parte. Sua vida espiritual diz muito, ajuda muito na sua recuperação, na recuperação com a depressão, certo? E é desta forma que você ajuda alguém com depressão. E nós vamos ficando por aqui. É isso que eu preparei para vocês hoje. Eu sei que espero ter sido esclarecedor, mas eu espero muito que cada um que necessite de ajuda, busque ajuda, tá? Não fique parado na sua casa sem ajuda. Amém? Por favor, a equipe. Obrigada, igreja, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou fazer uma oração agora. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui diante de Ti. Pai querido, que o Senhor possa estar agora, Pai, conduzindo os Teus filhos, todos os Teus filhos que estão sofrendo, Pai, com luto, com a dor, com a perda, Senhor, com todo tipo de dificuldades, porque o Senhor é um Deus fiel, é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que restaura.
Pai, a tua palavra nos diz para que nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Então, Senhor, que os teus filhos possam trazer à memória as alegrias, aquilo que dá esperança para eles, para que eles possam conduzir as suas vidas de acordo com a tua vontade e que eles possam ser felizes na tua presença, Pai. Muito obrigado, eu te agradeço em nome de Jesus.